Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. O que Se queremos deseja fazer aprimorar para sua todos os saúde, indivíduos não conquistar a paz acontecerá interior somente porque ele ou o se quer, reconectar acontecerá com seu porque eu ele mais adquire a profundo, capacidade o curso de necessária. Yoga Sem a Sadhguru capacidade, é o eu caminho quero que isso certo aconteça, para eu quero você. que aquilo aconteça. Não perca mais Somente tempo, sonhos vazios clique agora no link da acontecerão. Se a descrição vida deste tiver que vídeo acontecer, e nós descubra temos que mais. adquirir a capacidade necessária. E as nossas capacidades dependem fundamentalmente de o quão inteligentemente podemos funcionar em todas as situações de nossas vidas. E isso depende fundamentalmente de quão bem conectado o nosso cérebro está. Na antiguidade, neste país, nesta cultura, existiam sistemas elaborados sobre como treinar o cérebro, como conectar o cérebro o mais intensamente possível. Tem pessoas, há um caso muito bonito que aconteceu na década de 30. Você já ouviu pessoas entoando longos cânticos, talvez num templo ou em algum lugar? Você já ouviu pessoas fazendo se cantando e cantando juntos durante horas a fio? Então, o canto era usado para conectar o cérebro de uma maneira muito intensa, porque os sons que você emprega têm um grande impacto sobre o que acontece no cérebro. Portanto, esses mantras foram estruturados, uma vez que uma certa matemática está envolvida nisso e uma certa poesia também está envolvida nisso ao mesmo tempo. Devido ao uso de um certo nível de sons estruturados, isso conectou tanto os seus cérebros, que eles têm um senso fenomenal de memória que é quase humanamente impossível. Normalmente, nos tempos modernos, consideramos essas coisas humanamente impossíveis. Eles tinham esse tipo de memória por causa do uso desses sons de uma forma em particular. Isso aconteceu. Duas pessoas foram para Banaras, amigos. Estavam tomando banho no rio, conversando entre si e fazendo um acordo comercial. Portanto, foi acordado que um amigo ofereceu 50.000 rúpias ao outro amigo para fazer negócios. Assim, ali mesmo, verbalmente, oralmente, eles fizeram um acordo e assim foi feito. E depois de alguns anos, porque não havia papel escrito, quando este homem quis o dinheiro de volta, o outro homem disse, "Você nunca me deu? Não aconteceu nada disso?" Então ele foi ao tribunal. Quando ele foi ao tribunal, não tinha provas. Ele disse, "Eu dei o dinheiro, mas não tinha provas." Daí o juiz disse, "Você tem que conseguir alguma prova, senão não podemos fazer nada a respeito." Então ele se lembrou de que quando estavam no rio, eles viram um sacerdote Brahman que estava tomando banho perto deles. Portanto, ele somente tinha a esperança de que talvez ele tivesse ouvido o que eles falaram e eu posso levá-lo como testemunha. Então ele foi procurar aquele homem em Banaras, encontrou o homem e, para sua decepção, percebeu que o homem não sabia inglês. Essas pessoas estavam falando inglês e esse sacerdote não sabia inglês. Portanto, ele achou que não serviria. Então o Brahman perguntou por quê. Então ele disse, "Veja, há 4 anos nós estávamos tomando banho e você também estava lá. Eu só estava esperançoso de poder tê-lo como testemunha." O Brahman disse, "Ok, eu consigo repetir o que quer que vocês tenham dito, o que quer que vocês dois tenham conversado, eu consigo repetir aquilo." Ele não sabia a língua inglesa, mas ele repetiu cada palavra do que eles disseram. Ele se lembrava de cada som que eles pronunciaram. Ele não sabia o significado, não conhecia a língua, mas conseguia repetir cada palavra do que eles disseram, e ele foi levado ao tribunal e ganharam o caso. Portanto, nossa memória e nossa habilidade de fazer coisas podem ser muito aprimoradas se apenas lidarmos bem com essa situação interior. E uma coisa simples a fazer, se todos vocês estiverem dispostos, podemos dar muitos mais passos em direção a isso, mas uma coisa simples para começar é aprender a simplesmente estar quieto. Se você sentar em algum lugar, apenas aprenda a sentar-se absolutamente quieto e imóvel, apenas sentar-se quieto. Você verá, sua habilidade de compreensão e sua habilidade de usar o cérebro será muito aprimorada. Portanto, quero que você entenda isso. Tudo que você vê, ouve, cheira, degusta e toca é registrado.
Seu problema de memória é apenas sua habilidade de poder trazê-la de volta quando você precisa dela. Não há problema de registro. Ela está registrando tudo. Mas você não é capaz de selecionar o que quer. Se você quer selecionar uma coisa, outra coisa vem. Portanto, isso é apenas uma questão de clareza, não de memória. Memória significa, suponhamos que se dissermos que este telefone tem pouca memória, o que isso significa? Que ele tem capacidade limitada para registrar, certo? Se eu apertar o 2, se aparecer o 5, o que isso significa? Uma memória ruim ou um teclado ruim? Um teclado ruim. Portanto, esse é o caso de um teclado ruim. Não é uma questão de memória ruim. É muito importante que você pressione o 2, não o 5. É uma questão de teclado ruim? Não tente consertar a memória está ótima. Tudo que você vê é registrado. Você não é capaz de digitar o número certo. O problema todo é esse, não é? Portanto, isso não é uma questão de memória, é uma questão de clareza. Então, temos que trabalhar a clareza. O que é que nos dá a clareza mental? A primeira coisa é aprender a... Se a nossa clareza não é boa por si só, o mais simples é lidar com as coisas com uma certa precisão. Isso é Hatha Yoga. Onde seus pés devem estar? Aqui, não ali, assim. Onde suas mãos devem estar? Assim. Assim não está correto? Desse jeito. Ao preparar tudo isso, a minha cabeça está virada para baixo. Ah, assim não. Assim. Precisão. Agora você senta. Quando você sentar, você observa isso, ok? Como devem estar suas calças? Assim. O que quer que você tenha trazido consigo, o seu livro, onde seu livro deve ficar? Onde sua caneta deve ficar? Isso precisa de um lugar, simplesmente pratique isso. Com cada detalhe, simplesmente traga a precisão em sua atividade, isso acontecerá em sua mente. Você verá que quando eu disser isso, irá para o número 2, não irá para o número 5. Agora ficou confuso, então lide com isso lentamente. 2, 3, 1. Ok, 2 está aqui, 3 está lá, 1 está ali. Faça isso com cada aspecto de sua vida. Você vai dormir como deve ser, em tudo. Você vai para seu quarto como deve ser. Traga essa meticulosidade do que você está fazendo com asana para a sua vida. Você verá, lentamente, que a mente se tornará muito clara, ela se tornará meticulosa com tudo. Essa simples prática que você deve fazer, a partir deste momento, quando você se levantar, quando sentar, quando andar e quando estiver saindo daqui, você deve olhar apenas desse jeito, como se você estivesse fazendo o quê? Matsyendrasana, dessa forma. Quantas colunas nisso? Não tente contar todas elas. A primeira fila, se você simplesmente olhar assim, ah, são 5 colunas? Basta registrar isso. 5 colunas. Um vaso. Uma rocha para sentar. Uma rocha grande. Uma bacia. Mais 3, mais 4 colunas. Uma porta. Qual é a altura? Parece ter 4 metros. Simplesmente faça isso. Contudo, quantos passos daqui até ali? Não conte 1, 2, assim. Depois de dar 3 passos, ok, isso é, adicione 3, mais 3, mais 3, mais 3. Após alguns dias, conte 11, ou 4, ou 5. Simplesmente assim, sem pensar, você deve saber aos poucos que, ok, eu acho que andei 12 passos. Isso é yoga. Esse resultado ocorrerá após um tempo por si só, mas agora estamos com pressa, então use a mente também para fazer isso, para trazer essa precisão. O que você está tentando trazer para seu corpo, traga também essa precisão para sua mente. Deixe a mente imitar o corpo. Você vai ver, a clareza virá naturalmente.
A memória não é o problema. De qualquer forma, tudo é registrado. Vou lhe maltratar agora mesmo. Vou lhe maltratar seriamente? Tente esquecer isso. Você esquecerá? Por toda a sua vida você se lembrará disso? Sim ou não? Então você tem uma ótima memória? Você só se lembra de palavras ruins, é só isso? Se você exercitar sua mente dessa maneira, ela se tornará de tal forma que você poderá fazer com que ela faça o que você quiser. Você verá lentamente que a mente se tornará muito clara. Quando sua mente é centrada, ela é um instrumento poderoso. Isso é algo que você faz dentro de si mesmo, de modo que você seja capaz de se mover por detrás da mente. Se soubermos quem está por detrás do espelho, então poderemos mudar tudo. Bem, uma tragédia está se desenrolando. A maioria das pessoas irá ver as tragédias apenas quando elas chegarem com um estrondo. Mas se você for sensível, você poderá ver isso acontecendo ao seu redor. Não é que tenhamos pensado no movimento Salve o Solo, de repente. Nós estamos trabalhando nisto ao longo dos últimos 26, 27 anos. Então, algumas organizações mundiais, o que elas preveem é que nos próximos 25 a 30 anos, a Índia irá enfrentar uma escassez tão séria de água potável. Nos últimos 15 a 20 anos, muitos dos pequenos córregos e riachos que você via quando era criança deixaram de existir. Eles simplesmente desapareceram. Isto não é uma piada. Isto trará um sofrimento nunca antes visto à raça humana, nunca antes visto. A forma como se tem lidado com a Terra, nos próximos 15 anos não haverá mais monções, apenas tempestades virão, chuvas pesadas e intensas que irão simplesmente drenar o solo. Seja ambientalmente ou de alguma outra maneira, parece que a nossa intenção é deixar um deserto para os nossos filhos, não um mundo vivo. Chegou a hora de fazermos algo a respeito disso? Se não o fizermos, não faz sentido algum sermos seres humanos. Com essas 60 milhões de pessoas em Tamil Nadu, se elas perceberem o que precisa ser feito, em um período de apenas 5 anos é possível ter todo o lugar verde. Hoje o destaque é para um projeto chamado Green Hands, na Índia. Nós iniciamos uma campanha massiva e eu passei 6 anos plantando árvores nas cabeças das pessoas. Este é o terreno mais difícil, acredite. É lamentável que 700 mil árvores seja um recorde do Guinness. Eu quero ver todo mundo quebrando o recorde. Se forem plantados 114 milhões de árvores em Tamil Nadu, lá haverá 33% de cobertura verde. Portanto, chegou a hora. Se não resolvermos isso, não haverá mais nada para ser resolvido depois de algum tempo. A questão de plantar árvores surgiu essencialmente porque queríamos salvar o solo. Se os agricultores estão cometendo suicídio, simplesmente saiba que não é o banco, é a terra. A terra está ficando cada vez mais fraca. Nós estamos simplesmente bombeando veneno na terra como loucos. Suponha que todas as minhocas sejam envenenadas e que morram em grandes números, digamos. As pessoas morrerão aos milhões, simples assim. Eu falei a milhares de pessoas. O que elas expiram, as árvores inspiram. O que as árvores expiram, elas inspiram.
Trazer esta experiência para as pessoas, que aquilo que você chama de eu mesmo não está dentro dos limites da sua natureza física, vai muito além disso. Isto não é um protesto, nem é uma agitação. Isto é uma campanha para aumentar a conscientização de que os nossos rios estão se esgotando. Todo mundo, quando eu digo todo mundo, todos os que consomem água, devem fazer este Rally for Rivers. Qual é o motivo desta jornada? Pode ser que isso nem aconteça no decorrer de nossas vidas, mas nós temos que definir agora o caminho para uma solução. A água que cai na forma de chuva, nós não somos capazes de armazená-la no solo, principalmente porque não existe matéria orgânica, e nem árvores e nem vegetação suficientes. Se nós plantarmos estas 2,420 milhões de árvores, os seus lagos ficarão cheios, os seus poços ficarão cheios, e acima de tudo o solo ficará úmido a maior parte do tempo. E é isso que precisamos. Por isso o projeto Calvary Calling. O próprio corpo que carregamos é solo. Sem um solo rico e saudável, este corpo e todas as outras formas de vida não poderão ficar bem. Portanto, em termos de ecologia, em termos de mudanças climáticas, o mais importante é que tenhamos uma abordagem consciente sobre como tratamos o nosso solo, como rejuvenescemos o nosso solo, como revitalizamos o nosso solo. O Conscious Planet está lançando o movimento Salve o Solo para promover uma mudança de política visando a regeneração do solo. Como parte disso, eu tenho 65 anos e irei percorrer 30 mil quilômetros numa jornada em que estarei sozinho numa moto, 30 mil quilômetros passando por 24 nações, acionando o apoio dos cidadãos para garantir que os investimentos governamentais a longo prazo sejam apreciados. Portanto, é extremamente importante que a regeneração do solo seja incorporada na política de todos os governos no planeta. Nós precisamos mudar a narrativa no planeta para aquela em que o solo é uma riqueza, um legado que recebemos das gerações anteriores e temos que entregá-lo como um solo vivo para as gerações futuras. Estamos no limite do tempo. Se fizermos as coisas certas agora, nos próximos 15 a 25 anos, poderemos reverter significativamente essa situação e regenerar o solo. Mas se permitirmos que isso progrida desse jeito por mais 30 a 40 anos, depois de 40 anos, se tentarmos fazer isso, então isso poderá levar de 150 a 200 anos, porque uma grande perda da biodiversidade já terá acontecido. A partir de 21 de março, durante 100 dias, o mundo inteiro, cada ser humano no planeta deve falar sobre solo. Precisamos ouvir a palavra solo, salve o solo, em todos os lugares, para fazer com que a narrativa no planeta mude para o aspecto mais vital da nossa vida, o solo. Cada um de vocês deve alcançar o maior número possível de pessoas para fazer isso acontecer. Muitos líderes globais e influenciadores já estão participando do movimento. Faça parte e vamos fazer acontecer.